36, 25 até 27, amém? Poderemos ficar em pé mediante a palavra de Deus, irmão? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmão. Então, espejarei água pura sobre vós. Ficarei purificado de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dai-vos-eis um coração, e porei dentro de vós um espírito, e tirarei de vossa carne um coração de... e vos dareis um coração. Louvado seja o nome do Senhor. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observei. Podemos sentar, irmão, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Em Ezequiel, capítulo 36, irmão, aqui é uma promessa para o homem. Quando Deus usa Ezequiel, usa o profeta Ezequiel. Quando eu digo profeta, significa mensageiro de Deus, porque no tempo Deus usava quem? Mensageiro. E os mensageiros, assim como eles, os profetas, assim como Neemias, assim como outros do Antigo Testamento. E Deus fala aqui grandiosamente aqui para Ezequiel. Diz Ezequiel falando para aquela nação. Mas, irmão, não, o que é que você quer dizer com isso? A natureza do homem está corrompida. A natureza do homem está corrompida. O coração do homem é enganoso. Quando eu chego aqui em Jeremias, de capítulo 17, vai dizer algo. Vai dizer algo. A imagem do homem no pecado. Toda a raça humana, irmão. É por isso que Jesus vai dizer nos seus evangelhos: o homem tem que nascer de novo. O homem está contaminado pelo pecado. Glória a Deus. Jesus diz bem claro nos seus evangelhos. Diz claramente o nascer de novo. O remédio para o ser humano, irmão. Glória a Deus. Nascer de novo significa ser regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o homem é regenerado, ele muda as suas atitudes. Ele muda o seu caráter. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jeremias 17, de capítulo 9, vai dizer o seguinte, irmão: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Vai dizer a palavra de Deus. Só o Senhor, irmão. Só o Senhor. Aprendemos nesse versículo, irmão, a imagem corrompida do homem. Aqui é a imagem do homem no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmão, que há uma emergência na vida do ser humano. Se o ser humano, assim, Deus converter, porque hoje existe a conversão, mas em outros pontos a gente vê diferente. A gente vê a emoção. O crente é regenerado pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Ezequiel diz claramente nesta noite. E Deus estabelece agora uma promessa para o homem. Uma promessa para o homem caído. Louvado seja o nome do Senhor. Restaurar o homem caído sempre foi o propósito de Deus, irmão. Sempre foi o propósito de Deus de restaurar o homem caído. Porque diz em sua palavra, em seu evangelho, que Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Agora sim, irmão, Deus desceu da glória para estabelecer o seu filho, irmão, para nos dar essa promessa que Deus concede para cada um de nós. Todos nós somos pecadores. Glória a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, 22 vai dizer o seguinte, irmão, nesta noite.
Porque sabemos que a criação geme está juntamente com dor de parto até agora. Ou seja, a criação de Deus está clamando por socorro, irmão. Há uma necessidade hoje no ser humano. Quando o homem conhece verdadeiramente Jesus, quando o homem é libertado, assim vai dizer a palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmão. Quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, o primeiro fator do cristão é as atitudes, irmão. Porque o coração é corrompido pelo pecado. Tudo procede do coração do homem. Marcos, de capítulo 7, versículo 21 e 23 vai dizer e vai deixar claramente: é de dentro, irmão. Não é infelizmente uma roupa, não é infelizmente uma Bíblia na mão, mas Jesus, quando muda o ser humano, ele muda de dentro para fora. É por isso que essa promessa vai estabelecer para o homem. Vai dizer em Ezequiel 36 lá na frente, e lá na frente Deus vai tirar aquele coração de pedra. E esse coração de pedra, como vai dizer Jeremias 17, porque é enganoso. Em outra tradução NVI, irmão, Jeremias 17 vai dizer o seguinte: vai dizer que mentiroso, traiçoeiro é o coração do homem, irmão. Sabe o que isso significa, irmão? Urgência do ser humano correr para os pés de Jesus, irmão. Porque a carne do homem, a natureza do homem é altamente afastada de Deus. Irmão, você quer dizer como assim? Isaías de capítulo 59, irmão. Isaías de capítulo 59 vai dizer o seguinte, irmão. Vai dizer que há uma barreira entre o homem e Deus. Não tem como o ser humano chegar até Deus, irmão. Vai dizer também, no mesmo livro de Isaías, que as obras do ser humano é como um trapo de imundícia, irmão. Sabe o que eu quero dizer nesta noite, irmão? Por meio da palavra de Deus, assim como vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, assim como vai dizer 1 Coríntios, de capítulo 11, versículo 28, irmão. Sabe o que vai dizer aqui, irmão? Examine o homem a si mesmo. Irmão, talvez hoje você precise fazer uma análise. Aleluia. Nós todos os dias temos que se avaliar nós mesmos, irmão. Glória a Deus. Muitas das vezes ocorre diferente. Analisamos a vida do próximo, não é verdade? Mas a palavra diz além, irmão. Examine o homem a si mesmo. Não é a vida do meu irmão, não. Mas a si mesmo, irmão. Quando a palavra de Deus diz examine, significa, sabe o que, irmão? Significa nós fazer um autoexame em nossas vidas. Aleluia. Sabes, irmão, que nós somos pecadores, não somos falhos, irmão. É por isso que vai dizer assim, Lamentações, de capítulo 3, 22, se eu não estiver enganado. E lá Deus concede a misericórdia. Diz em sua palavra: a misericórdia de Deus renova a cada amanhã. Sabe o que isso significa, igreja? Que Deus todos os dias estabelece, irmão, uma oportunidade para você. Uma oportunidade para todos nós, irmão. Para todos nós se converter. Buscar a Deus o perdão. Buscar a Deus o perdão, irmão. O quanto a natureza do homem é corrompida. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Há uma necessidade no ser humano, irmão. Há uma necessidade no ser humano. Eu quero ler. Eu queria que a igreja abrisse a Bíblia em Marcos, só para nós entendermos, irmão, quando o coração do homem é corrompido. Quando eu digo coração, irmão, significa a mente. O âmago do nosso ser é de dentro, irmão. É da onde Deus conhece cada um de nós. Mas para não ficar só nas minhas palavras, olha como é a natureza do homem, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Aleluia. nesta maravilhosa noite, irmão. Obrigado, Senhor. Ó, o Senhor é santo, 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 santo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Santo, Deus. santo é teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Glórias a Deus. Glória a Deus. Alguém encontrou, irmão? Qual é? Olha
Jesus aqui dizendo para os fariseus Marcos. que Jesus conhece tudo, amém, irmão? É por isso que há uma necessidade para o homem. Por isso que Deus estabeleceu esses pilares: a conversão, o nascer de novo na vida do Senhor. Aleluia. E vai dizer a palavra de Deus o seguinte, irmão, em Marcos capítulo 7, de versículo 21. Porque do interior do Coração. e dos homens saem os maus Pensamos e os Adultério. e as prostituições e Os homicídios. os Homicídios. 22. os frutos. Furto, avareza. As maldades, o engano, desilusões, a inveja, blasfêmia, soberba, eita Deus, a loucura, todos esses males precede de dentro e contamina o que, irmão? Deu para entender hoje aqui a mensagem? É de dentro, irmão. Glória a Deus. Se a gente for citar só um aqui, irmão, vai a noite toda. Só a soberba aqui, irmão, porque a soberba é a imagem do diabo. É verdade. Tirando os outros como a inveja, irmão. Você está entendendo aqui que Ezequiel 36 vai dizer para nós, irmão? Você está vendo a necessidade a qual Ezequiel traz para o homem? Assim por meio de Deus, por intervenção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o ser humano é, irmão. É por isso que vai dizer a palavra de Deus, foi o que eu falei para o instante. Em 1 Coríntios, de capítulo 11, versículo 28. Examine o homem a si mesmo, irmão. É isso aqui que vem na natureza do homem, na carne. 7:21. Muitas das vezes nós pensamos assim, ó. Tudo é o diabo, não é verdade? Tudo é o diabo. Não, irmão. 7:21. Ontem eu ministrei, o irmão Francisco estava contemplando ontem. Ontem foi falado em relação ao inimigo fator do ser humano, irmão. Há um inimigo fator e rival do ser humano. O Satanás ele faz parte também, irmão. Mas existe um inimigo chave. Aleluia. E esse inimigo chave é o que nós estamos hoje contemplando hoje, irmão. Sabe para que é isso aqui? Para que a gente venha se examinar. Para que a gente venha ver. Sabe quanto nós somos afastados de Deus. É por isso que Jesus, irmão, ele veio para salvar um pecador. Salvar você que se encontra hoje. A mensagem de Deus é hoje, irmão. A mensagem de Deus é a salvação aos pecadores. Eu acho interessante aquele publicano, louvado seja o nome do Senhor, ele orando. O publicanozinho humilde, mas ali de lado dele tinha um fariseu, irmão. E o fariseu, ele orava. Ele orava: Senhor, me dê graça. Aí é um ladrão. Mas o publicanozinho que estava aqui, irmão, ele humildemente, irmão. Escute, irmão, é forte. Humildemente ele orou: Senhor, tende misericórdia de mim, que eu sou pecador. Sabe o que isso significa? Que Deus, irmão, ele ouviu a voz do publicano. Glória a Deus. Sabe por que ele não ouviu do vizinho? Porque ele queria, irmão, para ele mesmo. Ele queria para ele mesmo. Ele estava todo no centro. O eu, egocentrismo, é uma palavra que foi falada ontem na doutrina. Mas eu quero dizer nesta noite para você esta promessa de Deus, irmão. Em Ezequiel de capítulo 36. Fique atento hoje, irmão. Deus está falando por meio da palavra de Glória a Deus. Deus. Deus é maravilhoso, irmão. O homem muitas das vezes, irmão, tem que ser lapidado, irmão. O coração do homem. Aleluia. Glória a Deus. Há uma necessidade, irmão, no ser humano. Glória a Jesus. Há uma necessidade, irmão, no ser humano. Quando Deus estabelece a primeira promessa, louvado seja o nome do Senhor. Primeira promessa em Ezequiel 36, dando continuidade à palavra de Deus. Primeira promessa, escute. Louvado seja o nome do Senhor. Purificarei o homem de todos os seus pecados e imundícia com água pura, irmão.
O homem agora precisa ser regenerado, irmão. Assim como vai dizer Jeremias 18, assim como o vaso de barro é o olheiro, irmão, assim somos nós. Quando Deus trabalha na vida dos vasos é isso, arrancando toda a raiz de amargura, raiz da inveja, raiz da soberba, porque é nisso que o homem vive, irmão. Glória É a por isso que Deus, Deus agora ele aleluia. diz o seguinte: purificarei Santo é teu das nome. imundícias, irmão. Olha, é forte, irmão. Glória a Deus. Há uma necessidade, irmão. Só para nós entendermos, essa é a maior promessa que o homem tem para o ser humano, amém? É a maior promessa que o homem estabeleceu para o homem. Purificarei dos seus pecados. Sabe o que significa, irmão? Quando nós entendemos, irmão, quando nós conhecemos Deus verdadeiramente. Talvez, irmão, você está no processo nesta noite. Talvez você está pensando até desistir, irmão, porque não é fácil, irmão, é luta. Mas Deus é fiel em sua palavra, irmão. Deus, Ele é fiel em sua palavra, irmão. Verdade, Senhor. Aleluia, aleluia. E não é fácil nós estar aqui na frente. Eu creio que o pastor já tem essa experiência e sabe. Não é fácil estar na frente, irmão. Principalmente ministrando a palavra dele. Glória a Deus. Mas Deus é fiel, irmão. Porque Jeremias de capítulo 7 e 8 vai dizer o seguinte: bendito é o varão que confia no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Agora algo que a gente tem que confiar, irmão, em É Deus. verdade. Seja na aprovação, seja em qualquer área da sua vida que você está passando hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Quando eu vejo isso, eu vejo 2 Crônicas 32. E 2 Crônicas 32 vai dizer o seguinte, irmão. Aí vem um rei chamado Ezequiel. E lá, irmão, a gente vai ver que ele vai dizer o seguinte, irmão. Vinha uma rebelião contra o exército dele. Mas ele vai renovar o povo. E ele diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque há um maior conosco do que com ele, diz em sua palavra. Em 2 Crônicas de capítulo 32, versículo 7. Porque há um maior conosco do que com ele. Porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor para nos guerrear, para nos ajudar. Vai dizer assim a palavra de Deus. É por isso que nesta noite, irmão, é para a glória de Deus. Aleluia. Tudo para a glória de Deus. E quando nós chegamos aqui, Deus traz essa promessa Glória para ti. para o homem. Tu és maravilhoso. E diz em sua palavra todos aqueles que creem no Evangelho de Deus. Porque o Evangelho é o que, irmão? É o poder da salvação para todos aqueles que nele creem. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado, irmão, é a transgressão da lei. Isso é só para identificar esse veneno que está no ser humano. Essa ruptura que está no coração do ser humano. O pecado é a transgressão da lei, da sua palavra e toda aquela que comete pecado. E é escravo do pecado. Ou seja, ele é dominado pelo pecado. O ser humano é dominado pelo pecado. Glória a Deus. Se assim não for a misericórdia de Deus, irmão, para que Aleluia. venha trazer o homem arrependido, irmão. Santo, santo A é base teu do nome. cristianismo é isso, irmão. Arrependimento. Arrependimento é uma palavra que significa quando o homem se entristece. Quando o homem se entristece no pecado, ele vai reconhecer. Eu vou reconhecer o meu pecado. Quando eu vejo isso, irmão, eu vejo 2 Samuel de capítulo 12. A gente vai ver Davi ali. Sabe o que eu vejo nesse versículo, irmão? Nessa passagem? Que Davi ele reconhece o seu pecado. Assim somos crentes, assim é você quando nós reconhecemos. Davi pecou com Betseba, não é verdade? Mas aí o que aconteceu? Davi, ele reconheceu o seu pecado. Quando nós reconhecemos, quem somos nós?
O quanto a nossa natureza é corrupta, irmão. E Deus estabelece para nós, irmão. Deus estabelece para você nesta noite, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Glória a Deus. Entendemos nessa noite a primeira promessa de Deus. Amém, irmão? A promessa de Deus é o quê? Purificarei o homem de toda imundícia. Essa é a maior promessa que Deus tem para o homem. Para o homem caído. Amém? Em segundo lugar, promessa. Em segundo lugar, tirareis de vós um coração de pedra. Versículo 26. Glória a Deus. O homem no pecado não dá ouvido à voz de Deus, irmão. É por isso que muitas das vezes, irmão, aquele homem está passando por um processo, irmão. O homem veio desobediente, porque ele veio corrompido pelo pecado. É por isso que muitas das vezes já viu aqui dizer aquele ditado, aquele crente só vive na peia, é porque ele é desobediente ainda.